esquecer, se na fraqueza ou na fortaleza estamos firmes em Jesus, louvado e exaltado seja o seu nome. Louvado e exaltado seja o Deus que fez os céus e fez a terra. A Bíblia vai apresentar a segunda marca do patriarca Jó. O texto sagrado vai dizer que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia Sagrada, no mesmo capítulo de Jó, vai destacar justamente o momento de comunhão e confraternização. E eu vou voltar a dizer que comunhão é uma coisa e confraternização é outra totalmente diferente. Confraternização é eu estar com você nos momentos bons. Comunhão é eu querer estar com você nos momentos ruins. Confraternização é eu querer estar com você quando você estiver de pé. Comunhão é mais profundo. Comunhão é eu querer estar com você quando você está caído. Comunhão é eu querer estar com você quando você está nas trevas. Confraternização é eu querer estar com você quando você está nos momentos de luz. Mas se tem algo que nós não podemos nos esquecer, e é uma bandeira que nós do Ministério Fama nós não podemos abrir mão, é que nós somos igreja, e nós não somos grupo, nós somos corpo. Jesus é quem nos dirige, Jesus é quem nos orienta, e logo se nós somos um corpo, nós somos liderados pelos nossos pastores, mas a gente sabe que a base dessa igreja, a base desse ministério, e esse ministério tem como base suprema e soberana a Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. Ele que prometeu, essa é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é por isso que eu acredito, podem tentar fechar a congregação que você dirige, mas não se esqueça, a base da congregação é Jesus Cristo que está sentado num trono, sendo adorado por anjos 24 horas por dia. E acredite, mesmo sendo reunião, estando essa catedral lotada ou não, o Espírito Santo de Deus está aqui e eu posso sentir a graça dele para o louvor e para a glória do seu nome. A Bíblia vai apresentar a terceira marca da vida de Jó. A Bíblia vai dizer que ele era um homem que simplesmente desfrutava de bens financeiros. E creia você não. A Bíblia tem exatos 500 versículos que vão falar sobre a fé. A Bíblia tem exatos quase 500 versículos, quase 500 versículos, que vão falar justamente sobre oração. Mas a Bíblia porta 2.350 versículos, que vão falar sobre dinheiro, sobre posse e sobre administração. A Bíblia Sagrada não brinca quando simplesmente fala desse tema. A bem da verdade, Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre o céu. Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre o inferno. Esse era Jó, um homem abençoado por Deus espiritualmente. Esse era Jó, um homem que Deus o agraciou com uma bela família. Esse era Jó, alguém que simplesmente foi agraciado por Deus no quesito financeiro. Mas a partir do versículo de número 6, que a Bíblia vai começar a mostrar o divisor de águas na vida do patriarca Jó. Vai ocorrer uma conversa entre os dois seres mais poderosos que existem. O primeiro não há o que questionar, Deus, todo-poderoso, onipotente, onipresente e onisciente. Segundo é Satanás. Cremos nós ou não, a Bíblia no livro de Apocalipse vai apresentar Satanás justamente como a figura do dragão, devido a 3 características: agilidade, sagacidade e força. Creia você ou não, Satanás é ágil, Satanás é veloz e Satanás é sagaz. Ele está conversando com Deus e Deus vai dar um testemunho a respeito da vida do seu servo, do patriarca Jó. A Bíblia Sagrada diz que Deus vai dizer que Jó era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Satanás então levanta uma tese para com o Senhor, dizendo que Jó só era reto, não é por causa da grandeza e da graça de Deus. Dizendo que Jó só era temente a Deus, não é por causa da eternidade e da graça de Deus na vida de Jó. Mas Jó só era reto e temente a Deus devido aos bens financeiros que Jó portava. A Bíblia diz que Deus vai autorizar Satanás a começar a tocar na estrutura financeira de Jó. E ele, que provavelmente era o segundo, ou era o homem mais rico que havia debaixo do sol, vai começar a perder toda a sua estrutura financeira, ao ponto da Bíblia Sagrada dizer que ele vai começar a perder tudo e começa a entrar num ato de desespero. É nesse contexto que a gente vai observando e a gente vai pensando, será que Jó vai recuar? Será que Jó vai retroceder? Será que Jó vai blasfemar? Mas Jó não recua,
não blasfema e nem retrocede. Pelo contrário, Jó vai perdendo tudo, vai perdendo toda a sua estrutura financeira, mas ele vai para as ruas da Mesopotâmia, ele prostra o seu rosto no chão e ele grita para a alma dele ouvir, ele vai gritar para o inferno ouvir e para todos os moradores da Mesopotâmia ouvir, e o grito é literalmente uma palavra de renovação, e ele grita dizendo: bendito seja o nome do Senhor. É claro que a Bíblia está mostrando que Jó adorava a Deus, não é por aquilo que Deus dava, mas Jó adorava a Deus por aquilo a quem Deus é. E não é difícil aplicar essa mensagem. Deus ainda conta com a geração de homens, de mulheres, que aconteça o que acontecer. O tanque de gasolina pode estar cheio, louvado seja Deus. Está vazio, louvado seja Deus. Por quê? Porque verdadeiros adoradores adoram a Deus, não é por aquilo que Ele dá. Nós adoramos a Deus, é por aquilo a quem Ele é. Um Deus grande, forte e poderoso, para o louvor e para a glória do nome dEle. A Bíblia Sagrada não para dizendo que Satanás vai se apresentar literalmente perante o Senhor de novo. E Satanás se apresentando perante o Senhor, a Bíblia diz que Satanás vai levantar uma segunda tese. E a tese é: Senhor, Jó te serve, a bem da verdade parece-me que não é justamente pelos bens que o Senhor deu para ele, mas o Senhor percebeu que Jó porta saúde, Jó é saudável, o organismo de Jó está intacto, Jó não sofre, não carece de enfermidades. A Bíblia diz que Deus vai autorizar Jó a simplesmente... A Bíblia diz que Deus autoriza Satanás a tocar no corpo de Jó. E é nesse contexto que Jó começa a observar a estrutura da sua pele. E sobre a superfície da sua pele começam a brotar enfermidades. E é nesse contexto que a Bíblia diz que Jó vai pegar um pedaço de telha e vai raspar pedaços da sua pele. E provavelmente cortes da enfermidade vão estar sobre a superfície da pele. Irmãos, nesse momento, a esposa de Jó, que já tinha junto com seu esposo enterrado filhos e filhas, num ato de desespero, ela olha para Jó e o verbo está no imperativo: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. A gente pensa, será que Jó recua? Será que Jó retrocede? Mas a Bíblia Sagrada diz que Jó, ouvindo a palavra negativa, Jó se levanta, raspa a cabeça, põe o seu rosto no pó e ele diz assim: ó, antes, nu eu saí do ventre da minha mãe e é nu que para lá eu vou voltar. Sabe o que Jó estava dizendo? Quando eu nasci, eu não trouxe boi, eu não trouxe cavalo, eu não trouxe jumento, eu não trouxe dinheiro, eu não trouxe status, porque boi passa, cavalo passa, dinheiro passa, jumento passa, status passa, mas a única coisa que não vai passar é a presença do Deus soberano. Essa não vai passar jamais. E creia no que eu vou lhe dizer: os homens podem te abandonar, mas enquanto você não abandonar o Senhor, Ele vai continuar sendo com você, para o louvor e para a glória do nome dEle. Ele tem uma palavra para você nessa noite, Ele tem uma palavra para mim nessa noite. Com enfermidade ou sem enfermidade, Ele continua sentado no trono, abastecendo a nossa vida com força, com ânimo e com vigor. E eu recebo a autoridade dEle para falar para você: receba vigor de Deus aqui nessa noite. Deus está renovando a sua vida aqui nessa noite. Não se esqueça, você não é chamado pelos homens, você não é selecionado pelos homens. Quem te deu a chamada não foi qualquer um de nós. Quem te escolheu foi o Senhor Todo-Poderoso. E já que Ele te escolheu, não desista nele e nem pela obra dele, pois Ele não desistiu dessa igreja, e por Ele nós vamos avançar até o final. Jó vai começar a acreditar. Sabe por quê? A fama do que tinha acontecido com Jó se esparrama. Vão simplesmente chegar para Jó, e a Bíblia diz que quando um dos seus amigos, meu pastor, chega nele, a Bíblia diz que ele vai ficar 7 noites e 7 dias sem ter coragem de dar uma palavra. Olha o estado deplorável de Jó. Irmãos, só que quando Jó abre a boca, ele abre a boca para reclamar. Sabe por quê?
Porque ele começou a acreditar no que os amigos estavam dizendo para ele. Ele vai amaldiçoar sua mãe, ele vai amaldiçoar seu pai, ele vai amaldiçoar inclusive o homem que deu notícia para o pai dele dizendo que ele tinha nascido. Esse era Jó. E por que Jó começou a murmurar? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ele começou a acreditar em palavras de efeito negativo e crer no que eu vou lhe dizer. A melhor pessoa para estar do seu lado vai ser aquela que alimenta a sua fé. Mas a pior pessoa para estar do seu lado vai ser aquela que alimenta as suas dúvidas. Jó começou a duvidar justamente com a presença dos outros companheiros que estavam ao redor dele. Mas a Bíblia Sagrada chega ao capítulo de número 38. Eu queria que a mídia me ajudasse, por favor. Porque no capítulo de número 38, que a história da vida de Jó começa a mudar. Quando chegamos no capítulo de número 38, Jó já tinha ouvido a voz da sua esposa, dizendo que ela era para ele morrer. Já tinha ouvido a voz de Elifaz, dos seus amigos, a voz de Satanás, a voz dos seus funcionários, dizendo que toda a sua estrutura financeira tinha ido embora. Mas chegamos no capítulo de número 38, e é no capítulo de número 38 que Jó vai começar a ouvir a voz mais poderosa que existe, que é a voz do Senhor Todo-Poderoso. E eu recebo a autoridade de Deus, eu venho da oração. Hoje eu passei a tarde dentro do meu quarto orando, para dizer que o capítulo 38 da história da sua vida vai chegar para o louvor e para a glória do nome de Jesus Cristo. Capítulo de número 38, a mídia, por favor. Porque é no capítulo de número 38 que Deus vai começar a falar com Jó. Depois disso, respondeu o Senhor a Jó. Versículo de número 3, por favor. Olha a ordem de Deus para Jó. Agora, Jó, cinge os teus lombos. Como o homem perguntar-te-ei, tu me responderás. Sabe o que Deus estava dizendo? Jó, eu que posso todas as coisas, vou fazer perguntas para você que não pode nada. Eu que crio todas as coisas, vou perguntar uma série de questões, vamos ver se você tem inteligência para responder. O versículo de número 4, por favor. Olha só, eu vou citar uma pergunta que Deus perguntou para Jó. Jó, aonde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faz-me saber se tu tens entendimento. Deus leva Jó para o livro do Gênesis, ou Bereshit, não é? Deus leva Jó no dia que Deus criou os céus e a terra. E ele falou, Jó, no dia que eu criei céus e terra, no dia que eu criei a lua, o sol, no dia que eu colei as estrelas no céu, você estava lá? Sabe o que Deus estava gritando para Jó? Jó, você tem começo, você tem meio, tem fim. Já eu não, Jó, eu sou eterno. Eu sou antes do Gênesis e eu vou continuar sendo depois do Apocalipse. Escute bem o que eu vou lhe dizer. O Deus que nós servimos, Ele não tem começo, Ele não tem meio e Ele não tem fim. Ele não tem um relógio igual ao meu, onde eu decido a hora que eu começo e a hora que eu termino. Ele não tem isso. Sabe o que Deus tem? Deus é estritamente eterno, gigante em poder e dotado. Sabe o que eu quero que você compreenda? Deus vai gritar para Jó a sua grandeza e vai ordenar que Jó se coloque no lugar dele. E é por isso que eu quero que você entenda, é um processo que nós precisamos concluir. Nós somos um ser humano no meio de uma igreja dessa, que está numa cidade, que com outros mais 245, totalizando 246 municípios, formamos um estado. E esse estado com outros estados forma um país. E esse país com outros países forma um continente. Com outros continentes forma um planeta. Esse planeta com outros planetas forma um sistema. Esse sistema com outros sistemas vão formar uma galáxia. E segundo o telescópio Hubble, há 2 bilhões de galáxias. E há quem diga que depois que esse telescópio for aperfeiçoado, pode chegar a 4 bilhões de galáxias. E o Deus de Jó dizendo que mede essas galáxias a palmos. Eu recebo algo de Deus para falar. Não se esqueça que Deus é maior do que os teus problemas. Ele está sentado, João diz no Apocalipse que Ele está sentado no trono. E diz que os 24 anciãos gritam por toda hora dizendo, toda honra, toda glória, todo louvor, toda força, toda sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus, que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. Esse é o Deus dessa igreja. Esse é o Deus do Ministério Fama. Quantos reconhecem a grandeza desse Senhor? Vamos finalizar. Jó teve a história da sua vida mudada. É por isso que quando terminou a prova ele dizia assim, olha, antes eu conhecia Deus de ouvir, hoje eu conheço o Senhor porque os meus olhos o veem. Toda vez que o sol se levanta, não se esqueça, tem um Deus sentado no trono. Toda vez que a chuva cair,
Tem um Deus assentado sobre o trono e Ele não vai desamparar você, Ele não vai deixar de sustentar você, e é em você, é por você que Ele vai escolher outras tantas vidas, e no nome de Jesus o Senhor será glorificado. É por isso que Ele conclui dizendo: olha, agora eu bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu quero gastar os meus últimos 5 segundos agradecendo o pastor Abinai e o pastor Antônio Peperaio. O senhor sabe do respeito que eu tenho por ele. O pastor Antônio Peperaio, quando ele me pegou para criar, eu cheguei a um desafio muito grande, pastor Lucas. Eu falei: pastor, estou fazendo faculdade. E ele falou assim para mim: ó, você está dando conta de pagar? Eu falei: pastor, não, mas Deus mandou. Aí pastor Vilmar, ele falou assim para mim: eu vou tirar do meu bolso e vou te ajudar a pagar metade da sua faculdade. Só que você nunca pode contar para ninguém. Pastor, a promessa está de pé, viu? Nunca vou contar para ninguém. Mas eu louvo a Deus que o Senhor investiu em mim. Deus abençoe a vida do Senhor. Presidente, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Você pode agradecer a Deus pela palavra vinda do céu para todos nós, né? Graças a Deus. Nós temos bons expositores da palavra, tá? Muitos, muitos.